Você que trouxe a Bíblia, abra comigo, por gentileza, no primeiro livro de Gênesis. Aleluia. E vamos ler o capítulo de número 41. Gênesis, o capítulo 41. Ler também o versículo 41. Quero louvar a Deus, louvar ao Senhor por esta oportunidade tão honrosa que o pastor nos dá. Que Deus continue abençoando o nosso pastor, todos os pastores, todos os irmãos. Que Deus em Cristo possa abençoar cada um. Gênesis capítulo 41 e o versículo 41 está escrito assim: disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de alfinete da mão, eu pus na mão de José, e fez-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fez-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Amém. Todos nós conhecemos bastante a história deste jovem sonhador, deste amado José. Como nós percebemos pela leitura, diz que o constituiu como governador do Egito. O Senhor colocou José em um cargo muito grande, muito honroso da época. E o que nós sabemos é que a história de José não foi tão simples da forma que nós lemos. O milagre, a transformação que aconteceu na vida deste moço não foi algo que durou de um dia para a noite, durou alguns meses, mas pendurou alguns anos para que José pudesse desfrutar do cargo de governador. Está escrito na Bíblia, em Gênesis 37, que José, ele é filho de Jacó, e Jacó tem mais alguns filhos, e a história diz que José, ele é o filho que Israel, que Jacó mais ama, porque há vários motivos. Um deles é porque também era filho da sua velhice. Obrigado. Este é um dos motivos que Jacó tanto amava. E aí é um dos pontos que os seus irmãos não suportam José, porque Jacó ama mais José do que ama os seus outros irmãos. E está escrito na Bíblia que, além do amor de Jacó ser maior do que os seus outros irmãos, teve um dia que Jacó, ele confeccionou, ele construiu, ele criou uma túnica talar de mangas compridas e de várias cores, e ele deu para José. Ele não deu para Judá, para Simeão, para Zé, para Levi. Jacó não deu para nenhum dos seus irmãos. Ele entregou a túnica para José. E aí está mais um motivo que os irmãos dele estão ali odiando. Com tudo isso, o que vai acontecendo dentro da casa de Jacó é o ódio e a ira crescendo dentro dos irmãos dele para com José.
Como se tudo isso não fosse o suficiente, a Bíblia diz que teve um dia que José, ele sonhou que ele estava no campo com os teus irmãos, atando feixe, molhos de feixe, e está escrito na Bíblia que o feixe de José se levantava e também ficava de pé, e o feixe dos seus irmãos rodeava e se prostrava diante do molho de feixe de José. E quando José chega na casa e vai contar para os seus irmãos, é óbvio que o que vai acontecer é o ódio aumentar, a ira se agravar, ao ponto que diz a Bíblia Sagrada que eles não dialogavam mais, eles não conversavam mais pacificamente. Está escrito no versículo 4. Mas mesmo José vivendo dentro deste cenário, mesmo José inserido dentro da casa de Jacó, aonde alguém que era para lhe abraçar não quer chegar perto dele, alguém que era para lhe dar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, agora está querendo talvez já tirar a sua vida. Mas mesmo José dentro deste cenário, quando nós vamos prosseguir lendo o texto sagrado, a Bíblia diz no versículo de número 9 que José, ele teve ainda um outro sonho. José, ele não parou de sonhar por causa dos teus irmãos, ele não parou de sonhar porque quem estava ao seu redor não acreditava no seu sonho, achava que talvez ele não seria capaz, talvez não seria grande o suficiente para estar acima dos teus irmãos. Mesmo dentro deste cenário, José continuou crendo, ele continuou acreditando, ele continuou sonhando. José não desistiu. A primeira lição que nós podemos aprender aqui com José é, independente do momento, da circunstância que nós estamos vivendo, o segredo é continuar sonhando, o segredo é continuar crendo, o segredo é continuar acreditando, porque uma coisa é verdade: nós sonhamos aqui embaixo e Deus lá do alto, Ele garante o nosso sonho, Ele nos concede a vitória, porque o nosso Deus é fiel. E a Bíblia diz que José teve um outro sonho, e agora José, diz a Bíblia, que ele sonhou com o sol, com a lua e com 11 estrelas que se prostravam diante dele. E quando José chega dentro de casa e conta para os teus irmãos, é óbvio que eles estão conspirando contra José. Eles não suportam mais José, eles não conseguem mais olhar na face de José. E teve um dia, está escrito, que Jacó, ele convida José e diz para José ir até no campo observar os teus irmãos que foram apacentar as ovelhas em Siquém. E José vai para Siquém, e quando José chega em Siquém, ele percebeu que os irmãos dele não estavam mais lá. Eles foram para Dotã, e José vai para Dotã. E quando José está se aproximando, está escrito na Bíblia que eles estão olhando para José. Eles perceberam que José estava chegando de longe, e ele diz: lá vem o sonhador, matemo-lo, lancemo-lo nesta cisterna, e diremos ao nosso pai que um animal selvagem o comeu. E o que será dos teus sonhos? Quando José está se aproximando dos seus irmãos, eles já estão planejando acabar com a sua vida, por causa do sonho que Deus havia
dado a ele, revelado para ele. O interessante é que quando José chega, eles não conseguem matar José, eles não conseguem acabar com a vida de José, eles não conseguem destruir José, porque José, ele não foi para Siquém observar os irmãos, porque ele acordou um belo dia e desejou olhar o que os irmãos dele estavam fazendo e trazer fofoca para Jacó. Não foi José que decidiu espiar os seus irmãos, foi o pai dele, Jacó, foi Israel que convidou José e deu uma ordem para ele: vai no campo e me traga a notícia. Então José está indo para o campo porque o pai enviou para o campo. O pai mandou ele trazer notícia dos teus irmãos. E uma coisa que nós aprendemos aqui neste momento deste texto é que quando alguém está debaixo da palavra do Pai, está debaixo da palavra de Deus, da ordem do Pai, ninguém consegue parar ele, ninguém consegue matar ele. Eles estão olhando para José e estão dizendo: vamos matar José agora, vamos acabar com José agora. Mas José não está indo para lá porque ele decidiu ir, foi o pai que mandou José ir para Siquém. Crente que está debaixo da palavra do Pai, ele chega aonde o Pai determinou que ele chegaria. Ele alcança aquilo que o Pai disse que ele vai alcançar, porque ninguém mata. Por que não mata? Porque o Pai guarda, o Pai livra, o Pai protege, o Pai estende a mão, o Pai garante a chegada. Aleluia. Eles não conseguem matar José. Eles lançam José dentro de uma cisterna, sem água, sem bebida, e José está dentro de um buraco, lançado pelos teus irmãos, abandonado pela tua família, esquecido pela tua casa. Arrancaram a túnica de José, mataram o animal, tingiram no sangue, levaram para Jacó e disseram: uma besta fera o devorou. Jacó está chorando a morte de José, mas José ainda está com vida, dentro do buraco, sem água, sem comida, mas José não está morto. Eu fico imaginando os momentos que José passou dentro dessa cisterna, dentro deste buraco. Talvez ele vai falar com Deus, ele vai orar a Deus, porque é a única coisa que lhe resta. Os teus irmãos abandonaram lá. Se José fosse olhar para a esquerda, ele viria a terra, barro. Para a direita, a mesma coisa. Na frente, atrás, para baixo, a mesma coisa. Mas se ele olhasse para o alto, ele via o céu, ele via a saída, ele percebia que tinha escape. E quando olhamos para o céu, nós lembramos do Salmo 121, que está escrito: elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O teu socorro, o nosso socorro, o nosso livramento, o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus, que criou a terra. E José está conversando com Deus. Eu imagino José conversando com Deus e dizendo: Deus, eu me lembro que o Senhor me revelou, eu me lembro que o Senhor me mostrou o sol, a lua, as estrelas e os peixes, mas o Senhor não mostrou para mim que tinha cisterna no caminho, que tinha buraco no caminho, que tinha morte no meio do caminho. E às vezes nós estamos enfrentando algum momento na nossa vida, alguma perseguição, algum levante, alguma intempérie, que parece que nós estamos caminhando fora do caminho da promessa, fora do lugar, parece que estamos no erro, parece que não estamos cumprindo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. É porque às vezes nós estamos aprendendo. É verdade que quando ligamos a televisão, há muitas igrejas que está apresentando um evangelho contrário da Bíblia,
Vem para Cristo que tudo muda. Vem para Cristo que você vai carregar um buquê de flor. Vem para Cristo que a tempestade vai acalmar. Mas quando Jesus convidava alguém para seguir, ele sempre dizia: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga a cada dia. Negue-se a si mesmo. O próprio Cristo disse em João 16: no mundo tereis aflições, no mundo tereis luta, no mundo tereis perseguições, calúnia, prova, vento, tempestade, mas em mim a igreja tem paz, tem livramento, tem bênção, tem proteção. O caminho da promessa às vezes é um caminho de tempestade, às vezes é um caminho de mar bravio. E José ouviu a voz de Deus, Deus dizendo para ele outras palavras: eu vou te engrandecer. Mas dias depois José para dentro de um buraco, dentro de uma cisterna. Mas o que é mais interessante, que a cisterna que José está vivendo não foi poderosa o suficiente para anular a promessa que Deus havia liberado sobre ele na noite ou na tarde que ele sonhou. Ou seja, nada daquilo que nós estamos enfrentando no dia de hoje, seja uma enfermidade, seja uma porta que se fechou, seja uma dispensa que está vazia, seja uma acusação que estão te acusando, nada disso é poderoso o suficiente, maior do que a promessa de Deus, do que a palavra de Deus, do que aquilo que Deus já falou que vai fazer na tua casa, através da palavra de Deus. Nada é maior. A palavra de Deus é maior do que qualquer intempérie que nós podemos enfrentar. José está dentro de uma cisterna, mas sobre a cabeça dele ainda tem uma palavra que Deus o revelou. José sai da cisterna, vai para a feira do Egito. Da feira do Egito ele vai para a casa de Potifar. Ele vai servir o superintendente de Faraó, mas sobre a cabeça dele tem uma promessa que Deus revelou. E nada do que ele está vivendo no Egito é poderoso o suficiente para anular ou apagar aonde que Deus disse que ele chegaria, aonde Deus determinou que ele chegaria, aonde Deus revelou que ele chegaria. Nada é poderoso o suficiente ao ponto que ele vai para dentro de um cárcere, acusado como quem queria sair com a mulher de Potifar. E dentro do cárcere diz a Bíblia que ele interpreta dois sonhos, o do padeiro e o do copeiro. Ele interpreta os sonhos, um perde a vida e o outro volta a servir a Faraó. E José pede para ele lembrar e ele não lembra. E diz a Bíblia no capítulo 41, passado 2 anos completos, o Faraó teve um sonho. Então depois que José revelou ao copeiro e o padeiro, 2 anos depois José permaneceu dentro do cárcere ainda. José permaneceu preso ainda. Talvez porque José não estava preparado para receber o cargo de governador. O que José iria receber já estava pronto. E às vezes na nossa vida é desta forma. Somos nós que não estamos preparados para receber aquilo que Deus já plantou, aquilo que Deus já preparou, aquilo que já está preparado no céu. E às vezes Deus faz nós passar por alguns caminhos que nós não compreendemos hoje. Mas este caminho é preparação, é motivação, é estrutura para nós ter firmeza, nós ter resistência para poder receber algo grande, uma promessa grande que de Deus está vindo aí sobre a nossa vida. Foi isso que aconteceu com José. Deus levou ele para a cisterna, Deus levou ele para a escravidão, Deus levou ele para a feira, Deus levou ele para o cárcere. Não era porque Deus não amava ele, era porque Deus estava dando estrutura para José, estava dando resistência para José.
para José poder saber administrar o que Deus iria colocar na mão dele. Tem muita gente no nosso meio que Deus não pode dar hoje, porque se Deus dá hoje, Ele desvia amanhã. Ele vai embora amanhã e não volta nunca mais. É por isso que às vezes Deus permite nós esperar o tempo. E a Bíblia diz em Romanos que o tempo de Deus é bom. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita e agradável. A vontade de Deus é maravilhosa. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que é um tempo determinado por Deus, debaixo do céu para todas as coisas. Deus já determinou o tempo dele na minha vida e na vida dos irmãos. Deus já escreveu o dia da nossa vitória, o dia da nossa conquista, já está escrito por Deus. A Bíblia diz no Salmo 139, no verso 16, se não me engano, que Deus nos conhece quando ainda era uma substância informe, quando nós estávamos ainda pequenos, antes de estar no ventre sendo gerado da nossa mãe. Diz a Bíblia que Deus já olhava para mim, para os senhores, e já nos conhecia. Diz a Bíblia lá que Deus escreveu todos os nossos dias, antes mesmo dos dias existirem. Deus já havia escrito com o teu dedo e determinado cada dia. Deus está dizendo para nós: o teu dezembro eu já escrevi, o teu 2020 eu já escrevi, 2021 Deus já escreveu. Deus está dizendo: não importa qual seja o tamanho da intempérie que tu vive hoje, porque o teu amanhã eu já escrevi, está determinado. Aleluia! Nada é grande o suficiente para invalidar aquilo que Deus já escreveu sobre nós, aquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida, a palavra de Deus que já está liberada sobre a nossa casa. Nem o vento anula, nem o movimento do barco balançando anula. A tempestade pode estar grande, o barco pode estar balançando, a água pode estar dentro do barco, as tuas vestes podem estar molhadas, o vento pode estar forte, mas Deus está dizendo: eu estou dentro da tua embarcação. Oh, aleluia! Realidade. Meu Deus! A tempestade é necessária. Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. Mas Jesus não disse para eles: a tempestade está vindo aí. Jesus sempre revela para nós o lugar da chegada, o dia da vitória. Mas nem sempre Deus vai revelar o caminho que nós iremos percorrer. Deus revela que nós iremos chegar aqui, mas Deus não revela qual é o caminho. Deus não revela a distância. Às vezes Deus não revela os dias, Deus não revela os anos, Deus não revela as percas, Deus não revela os caminhos escamosos, montanhosos. Por quê? Porque se Deus revelasse, talvez tu iria desistir, tu iria largar o remo, tu iria pular do barco, iria abrir a porta da arca. E Deus não revela porque Deus, por mais que Ele permita que nós passamos pela cova do leão, pela fornalha aquecida, pelo mar bravio, pelo mar revolto, Deus sempre garante a nossa chegada. Ele segura na nossa mão e nos conduz no lugar da vitória. Aleluia! Independente do caminho, a nossa chegada será uma grande certeza. Para encerrar, eu entendi estes dias, lendo a Bíblia, que nós vivemos duas fases na nossa vida. A primeira fase é a fase do processo, e a segunda fase é a fase da promessa de Deus. A fase do processo e a fase da promessa. A fase do processo na vida de José foi José ser jogado dentro de uma cisterna, ser esquecido pelos seus irmãos, para dentro de uma feira, na casa de Potifar, no cárcere do Egito. Mas de todo este processo não anulou a promessa, que era sentar no trono de governador do Egito, ser o maior do Egito depois de Faraó. O processo nunca vai invalidar a promessa que Deus já liberou na nossa vida. E o processo é uma realidade, e a promessa também é. E
Deus está dizendo: não desista na fase do processo. O processo é árduo, às vezes no processo ele te quebra, às vezes no processo ele faz de novo, mas a promessa será uma realidade. Para nós entender melhor, Davi no pasto, o processo de Deus, esquecido por todos os processos de Deus, Davi reinando, centrado no trono, era a promessa de Deus sobre a vida dele. Ana sendo afrontada por Penina dentro da casa de Eucana, era um processo, era a permissão de Deus, mas quando ela entrou dentro do templo com Samuel no braço, era a promessa de Deus na vida dela. O processo de Deus em Marcos 4 para os discípulos era passar por meio daquela intempérie, daquela tempestade, com medo da morte durante aquela tarde ou aquela noite, mas a promessa era eles pisarem o pé em Gadara, ver Jesus expulsando as legiões de demônio. Deus está dizendo: não desista na fase do processo. A promessa de Deus é uma certeza na nossa vida, e Deus garante sempre a nossa chegada. Se Deus disse que tu vai chegar, tu vai chegar. Se Deus disse que vai salvar a tua casa, Ele vai salvar. Se Deus disse que vai te curar, Deus vai te curar, porque a Bíblia diz em Números 23 que Deus não é homem para que minta, ela cala suia, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Porventura Deus diria e não cumpriria. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não volta atrás. A palavra de Deus é como a erva que desce, é como a chuva que desce, é como a neve que desce do céu para a terra, e para lá ela não retorna mais, diz a Bíblia, mas ela faz aquilo que lhe apraz. Ela dá semente ao semeador, ela dá pão àquele que come, ela dá pão ao faminto. Diz a Bíblia que assim é toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra já saiu nesta tarde, você só precisa crer que Deus vai fazer. Espera o tempo. Aleluia. Às vezes o tempo é hoje, às vezes o tempo será este ano, outrora daqui a alguns anos. Para nós encerrar, José sonha aos 17 anos de idade, mas ele vai sentar na cadeira de governador aos 30 anos. Então, mais ou menos, ele viveu 13 anos no Egito sofrendo. Foram 13 anos aguardando o tempo da promessa. E diz a Bíblia, se não me engano, ele morre aos 110 anos de idade. Dos 30 aos 110, 80 anos gozando da promessa de Deus. A promessa de Deus na vida de José, ela não se acabou. Foi José que morreu, foi José que perdeu a sua vida. Ou seja, José soube esperar o tempo, sobre aguardar o tempo, sobre ser fiel dentro do tempo. E enquanto ele viveu com os pés na terra, ele viveu gozando da promessa que Deus havia liberado sobre ele. Deus está dizendo: se você esperar o tempo de Deus, enquanto você estiver com os pés na terra, você vai glorificar a Deus, engrandecer a Deus, porque Deus é fiel. Aleluia. Vamos para a paz do Senhor. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo por gentileza no primeiro livro de Gênesis. E vamos ler o capítulo de número 41. Gênesis, o capítulo 41. Ler também o versículo 41. Quero louvar a Deus, louvar ao Senhor por esta oportunidade tão honrosa que o pastor nos dá. Que Deus continue abençoando o nosso pastor, todos os pastores, todos os irmãos. Que Deus em Cristo possa abençoar cada um. Gênesis capítulo 41 e o versículo 41 está escrito assim: disse mais Faraó a José: vês que te faço
autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de assinete da mão, e o pôs na mão de José, e fez-lhe vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fez-lhe subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu